Dia. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Mrs. Vice Mayor of Ota, Senhor Administrador da AICEP, distintos convidados, senhoras e senhores. É com enorme honra e alegria que vos damos boas-vindas ao Pavilhão de Portugal. O pavilhão é um espaço de encontro e também um testemunho das fortes relações entre Portugal e o Japão. É, portanto, para nós uma grande satisfação acolher esta celebração que consubstancia precisamente as longas e frutuosas relações entre Aveiro e Oita, um exemplo de amizade, colaboração e partilha entre os dois países. Agradecemos a vossa presença e que este momento seja mais um marco importante nesta ligação duradoura. Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Dr. Ribão Esteves, a Sra. Vice-Mayor da cidade de Oita, connosco, Isako Shimizu. Cumprimento também os demais autarcas presentes, o diretor deste pavilhão, Bernardo Amaral, bem como todos os convidados. Hoje é um dia particularmente feliz para Portugal e para este pavilhão, também particularmente feliz para mim como administrador da AICEP, entidade que organiza esta Expo com uma equipa fantástica, pequenina, ágil, mas muito competente. O que nos traz aqui hoje é um motivo também ele feliz e especial, que é exatamente demonstrar com histórias, com factos, aquilo que é a ligação longa de Portugal com o Japão, e neste caso a ligação longa de Aveiro com o Japão, mais propriamente com a cidade de Oita. Esta apresentação deste livro é para nós também um sinal e um reconhecimento dessa ligação e, portanto, para mim é especialmente relevante estar aqui hoje, agradecendo muito, muito a vossa presença e podendo partilhar orgulhosamente o Portugal que somos. Muito obrigado.
さん、大分市の副市長、清水久子と申します。本日は、ここ、大阪の万博で、サグレス・イン・アベイロ2024が出版されますこと、そしてこうして、記念の式典が開催されますことを心よりお喜び申し上げます。ポルトガルと我が国は、このパビリオンがテーマとしている海を通して交流を重ねて、もう480年を超えます。そして、同じように海を通して、私の住んでいる大分市は、ポルトガルから、大変たくさんの文化、技術をいただきました。ルイス・デ・アルメイダという青年医師によって、西洋式の外科手術というものを初めて大分市で行うことができるようになりましたし、日本人が、オルガンを持って賛美歌を合唱、コーラスしたと。それは初めてのことでございまして、こうしたことでもって、大分市は西洋医術発祥の地、また西洋音楽発祥の地と言われております。たくさんの文化と技術を、ポルトガルの皆さんからいただきました。そういうご縁があって、1978年に、大分市にとっては初めての姉妹都市、アベイロ市と姉妹提携を結ばせていただいて、もう長い40年以上、交流をさせていただいております。そしてその交流をもって私本日、エステベス市長のご招待を受けて、ここに来ることができました。もう非常に感謝しております。今回出版されますサグレス・イン・アベイロ2024の本は大変美しい本に違いないと思います。ちらっとしか見せてもらってないんですけれども、私昨年アベイロ、訪問させていただいて、とてもとても美しくて、また迎えてくださった方、非常に温かく迎えていただいたので、本は間違いなく同じように美しく素晴らしいものだと思います。この出版が、アベイロ、美しいサグレスとアベイロを、日本、そして世界に知らせる素晴らしい機会になると思いますし、ポルトガルが日本と世界、あらゆる国と交流をさらに深める素晴らしいチャンスになると思います。大分市としても、これからも長くアベイロと、またポルトガルと交流を深めていきたいと思っておりますので、ぜひ仲良くしてやっていただきたいと思います。本日は誠におめでとうございます。Muito bom dia. Como é que se diz bom dia em japonês? Hã? Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Bom dia. Um abraço ao Dr. Paulo Rios, administrador da ICEP, um abraço ao Bernardo e toda a equipa do nosso fantástico pavilhão de Portugal. Um beijinho, Shimizu. Arigato. Obrigado por estares connosco. Um abraço muito especial e um beijo aos meus colegas, presidentes de Câmara de... Os 4 As. A região de Aveiro tem 11 municípios fantásticos, mas os 4 melhores são os que começam por A. O melhor de todos é Aveiro. Os outros, sem ordem, empatados todos. Águeda, Alvegaria Velha e Anadia. Muito obrigado aos meus colegas pelo privilégio da vossa partilha de vida que quiseram fazer connosco aqui em Ótica. Eu quero deixar uma nota inicial. Vamos fazer uma apresentação para ajudar todos a perceberem o livro que vamos apresentar aqui. E depois eu darei uma mensagem final. Terei a ajuda do meu adjunto, o Simão Santana, e obviamente cumprimentar a minha delegação fantástica toda que me acompanha. Depois no fim terei uma palavra, enfim, fechar este momento, mas queria agradecer a presença de todos, realmente os nossos queridos amigos japoneses que se juntam a nós. Nós, como sabemos todos, Portugal é um país do mundo. Somos um pequeno país na condição geográfica,
mas um dos maiores países do mundo, porque sempre quisemos ser cidadãos desse mundo todo, que lá há muitos anos partimos à conquista dele, à descoberta dele, sem termos noção nenhuma do que era esse fantástico mundo. E, portanto, continuamos hoje a querer ser cidadãos do mundo, e a nossa presença, obviamente, na exposição mundial aqui em Osaka é mais essa aposta, mais esse reiterar de aposta de sermos cidadãos do mundo. Por falar em cidadãos do mundo, um beijo para a Mitsue, a nossa tradutora, que é a japonesa mais portuguesa do mundo. E, portanto, um beijo especial à Mitsue, que é quem está a fazer a tradução. Eu que nunca falo devagar, estou a falar devagar para a Mitsue poder fazer a tradução tranquilamente. Queria deixar uma nota apenas de enquadramento da apresentação que vamos fazer, para explicar que Aveiro foi capital portuguesa da cultura em 2024, Aveiro cidade, Aveiro município e Aveiro região. A nossa região de Aveiro é composta por 11 municípios. Aveiro município vivem 80 mil pessoas, e na nossa região vivem 400 mil pessoas, na zona central de Portugal, junto ao mar. Obviamente, tínhamos que ser uma região costeira, uma região marítima. E essa comemoração foi um ano intenso vivido à volta da cultura portuguesa, com muitas culturas de todo o mundo presentes em Aveiro, para deixar essa lógica portuguesa de povo do mundo. A própria nossa querida cidade irmã, uma das nossas mais antigas cidades irmãs de Oita, há 47 anos, também esteve connosco a fazer um espetáculo com uma das suas companhias, no caso de sopros. Deixámos 3 momentos para este ano de 2025 para marcar essa perenidade, esse tempo que vai continuar a existir, com a presença da vivência que queremos continuar a multiplicar pelo futuro fora, da cultura portuguesa e do nosso contributo para essa cultura portuguesa. Fizemos um primeiro momento em fevereiro, mais interno, para prestarmos contas em Aveiro daquilo que foi a capital. Este é o nosso segundo momento, sair de Portugal, virmos para o centro do mundo, que é atualmente Osaka, por força desta exposição mundial que aqui ocorre. E depois vamos ter um terceiro e último momento no dia 10 de junho, dia de Portugal, onde apresentaremos uma obra, um livro, um vídeo, a contar toda essa história do fantástico ano de 2024, muito marcante para toda a nossa vida. E por isso me acompanha o diretor de toda essa operação, o meu assessor José Pina, foi quem coordenou toda essa operação. A doutora Sónia Almeida foi, assim, o seu braço direito, Simão Santana, o nosso gestor de toda a comunicação dessa operação fantástica e desse ano fantástico. Uma das histórias mais fantásticas que aconteceu foi o Dia da Marinha. A nossa Marinha portuguesa é a mais antiga marinha do mundo, e obviamente que uma capital portuguesa da cultura tinha que ter a Marinha Portuguesa, pela importância enorme que ela tem na nossa história, na nossa vida, na nossa atividade económica, tinha que ter. Dentro das muitas atividades que o Dia da Marinha teve, foi colocar o nosso navio-escola, o navio Sagres. É um navio que faz formação de jovens militares, marinheiros, e que é também a mais importante embaixada de Portugal por todo o mundo, porque tem aquela condição que nenhuma outra embaixada tem, é de se deslocar, as outras são fixas, e portanto esta é uma embaixada muito especial que nós quisemos colocar num de loucura de especialistas no centro da nossa cidade de Aveiro. A cidade de Aveiro é conhecida em Portugal pela cidade dos canais,
porque a laguna entra pela cidade e nós colocamos a Sagres neste sítio, bem ao lado da nossa Marinha Museu, onde se produz sal. Este espaço que vemos aqui, atrás do navio, é uma marinha, é uma terra que faz produção de sal, onde nós também explicamos o que é esse processo, que tem mais de 1000 anos. Em Aveiro faz-se produção de sal há mais de 1000 anos. É a mais antiga atividade económica da nossa cidade. Simão, passamos à apresentação. Ficas tu com esta parte, que eu vou para aquela. Então. Ora, então, muito bom dia. Permitam-me que também dirija umas palavras aos nossos amigos japoneses que aqui estão. É para nós uma honra muito grande estarem neste momento. E também permitam-me que me sinta em casa e que nos sintamos em casa. E, portanto, bem-vindos a Aveiro, bem-vindos a Portugal e bem-vindos ao Pavilhão de Portugal na Expo Osaka. E vamos então começar com a apresentação deste livro e começamos um bocadinho antes. Vamos começar talvez aqui uns 4, 5 anos antes deste livro chegar aqui à Expo Osaka. Na verdade, tudo isto tem que ver com uma estratégia que a Câmara Municipal implementou há alguns anos e que tinha como os 4 pilares fundamentais a cultura, a educação, o ambiente e a inovação. Foi através destes 4 pilares que nós construímos e estamos a construir toda a estratégia de governação, no fundo, da Câmara de Aveiro. Agora vamos passar ao slide seguinte. E aqui temos uma parte desse resultado. Portanto, no pilar da cultura, propriamente dito, nós criamos uma estratégia para a cultura, que vai durar até 2030 e que tinha também como objetivos uma liderança regional, nacional e europeia, que obviamente tinha um desses pontos ao nível europeu, era a nossa candidatura à Capital Europeia da Cultura em 2027. Nós não vencemos essa candidatura, mas em Portugal o governo decidiu que as cidades melhor classificadas nessa candidatura teriam a oportunidade de ser capital portuguesa da cultura nos 3 anos antes da capital europeia. E, portanto, Aveiro foi a primeira dessas cidades capital portuguesa da cultura. Nós implementámos também uma dinâmica de eventos e de promoção que é anterior ao próprio Aveiro 2024 e isso permitiu-nos construir um programa completo no ano inteiro e que tinha uma estrutura base muito alargada, muito sólida e já com um dinamismo muito grande, ou seja, a Aveiro 24, podemos também dizer, foi um resultado de todo o trabalho e de tudo aquilo que fomos fazendo ao longo dos anos anteriores. E aí, sim, chegamos ao Dia da Marinha, que foi um dos eventos principais do nosso ano de 2024, e à presença da Sagres, que foi a mais ousada operação, talvez, deste ano inteiro. Presidente, não sei se quer adicionar algumas palavras sobre isto. Tá. Sim. Só para lembrar que eu fui cadete da Escola Naval, eu fui marinheiro da Escola Naval, e aproveitámos a oportunidade de ter como chefe de gabinete do nosso almirante, chefe de Estado-Maior da Armada, um camarada meu de curso, que foi comandante da Sagres. É um homem muito inteligente e, como todas as pessoas são muito inteligentes, também muito louco. Doido, isso é, sabe dizer isto em japonês? Doido. E ele conseguiu montar esta operação de levar a Sagres, um navio, para um sítio onde ninguém imaginaria que fosse possível fazer. Mas isso num exercício de grande conivência, de grande sentido de aquilo que nós só fazemos com irmãos de coração, muito forte, com uma solidariedade muito forte, porque nenhum dos dois podia falhar. Ele não podia falhar e eu não podia falhar. E
tinha tudo que correr absolutamente bem, e todos os pareceres formais que ele recolheu na Marinha eram negativos para ele não levar o navio para aquele sítio. Mas ele teve sempre o apoio do almirante Gouveia Melo, à data o chefe de Estado-Maior da Armada, e portanto, tendo o apoio do chefe, ele fez essa loucura. Mas só para deixar essa nota a força da relação pessoal. Tudo é importante na vida, mas é a força das relações pessoais que fazem acontecer as coisas mais importantes. Portanto, agora vamos exatamente à apresentação do livro. No slide seguinte vão ver aquilo que são os 3 capítulos que estão no livro. Nós decidimos dividir por uma razão muito simples. Considerámos que era importante ter um pequeno capítulo que contasse um bocadinho a história do navio, porque ele nasceu na Alemanha em 1934 e era importante contar a história dele. Ele ainda pertenceu um bocadinho, já vamos ver, à Marinha Americana, depois à Marinha do Brasil e, por fim, à Marinha Portuguesa. O capítulo 2, a Sagres em Aveiro, é o elemento central do livro. E depois temos o legado, que é aquilo que no fundo ficou no território e vai marcar a presença da Sagres, incluindo este próprio livro que eterniza a sua presença. E portanto, no slide seguinte, temos a história, é por aqui que começamos, podemos avançar. E cá está. Esta é a história do navio. Ele foi construído em 1937 em Hamburgo. Foi para servir a Marinha alemã, com o nome Albert Leo Schlachter. Depois passou para um pequeno período para a Marinha americana, para os Estados Unidos, e depois foi vendido à Marinha do Brasil. Lá fez também um período pequeno de 12 anos e, por fim, foi renomeado Guanabara, o nome brasileiro, e depois chegou então à nossa Marinha, à Marinha Portuguesa, em 1962. Tem neste momento 63 anos de vida portuguesa, portanto, dos seus 87 anos, quase 88, é claramente um elemento já distintivo e de pertença de Portugal no mundo. Presidente, não sei se quer adicionar mais alguma. Esta é uma das imagens icónicas que podem ver no livro. É a saída do navio Escola Sagres de Lisboa numa das regatas que o levou até à Bermuda. É uma das imagens mais marcantes de todas que o navio Escola Sagres tem, aqui com as velas com a Cruz de Cristo, também um elemento identitário da história de Portugal. Algumas curiosidades sobre o navio. Portanto, ele tem 90 metros de comprimento, 12 metros de boca, 5,5 metros de calado, serve para 190 militares. Ele é um navio-escola, portanto, regularmente tem saídas com cadetes da Escola Naval para iniciarem a sua vida na Marinha Portuguesa e tem, obviamente, este aspecto também ele imponente. Outro momento da história que também está contado no livro e que consideramos que era importante porque diz da dimensão e do simbolismo que ele tem para o país e mesmo a nível internacional. Eu ia só referenciar 4 condecorações, 4 distinções muito importantes. A Medalha Naval Vasco da Gama, em 2007. Boston Teapot Trophy em 2009, um evento relacionado com regatas para este tipo de veleiros, um evento internacional. E depois a Ordem Militar de Cristo em 2012 e, por fim, membro honorário da Ordem Militar de Avis 2017. Isto são das mais altas distinções que em Portugal se podem dar e, portanto, diz bem daquilo que é o simbolismo e a força do navio para Portugal, além das outras condecorações, naturalmente, que também podem ver com mais atenção no livro. Entramos então no momento que nos trouxe aqui, que é a Sagres em Aveiro, nesse ato também ousado, mas também muito marinheiro, muito português, de ir à procura do desconhecido e conquistar novas terras e novos mundos. E, portanto, vamos então começar aqui a apresentação da parte mais importante do livro. Isto aqui é a manobra de aproximação do navio ao cais do Sal. Se puderem ver lá na ponta daquele lado tem o cais, lá no cantinho, e consegue-se perceber muito bem
aqui que a cidade é ali ao lado. Portanto, temos ali uma praça central que é o centro da cidade de Aveiro. Isto é o skyline da cidade toda e, portanto, o navio, pela primeira vez, esteve no território do município de Aveiro, da cidade de Aveiro, de forma muito próxima daquilo que é a realidade da vida das pessoas do dia a dia e durante alguns dias, muitos cidadãos, quando vinham à janela, tinham como vista o navio Escola Sagres. Agora vamos ver o vídeo da chegada do navio a Aveiro. Então, alguns números sobre a passagem do navio por Aveiro. Visitaram mais de 30.000 pessoas. Para podermos ter noção do número que estamos a falar, em mais nenhuma cidade onde o navio esteve, passaram tantas pessoas em tão pouco tempo. Portanto, foi um recorde estabelecido em Aveiro no último ano. Ainda não existem números deste ano, que o navio este ano está numa outra cidade portuguesa, que é Viana do Castelo, mas o ano passado foi estabelecido esse recorde de mais de 30.000 pessoas. O navio já fez 4 viagens à região de Aveiro, mas foi pela primeira vez à cidade de Aveiro, que é um dos marcos importantes para nós, o facto de ele ter estado mesmo na cidade. Tem 87 anos, está a 63, como disse, ao serviço de Portugal e já realizou 11 voltas ao mundo. Portanto, o navio também já esteve aqui no Japão portanto, é um navio também ele do mundo, uma embaixada portuguesa em andamento. Isso para nós em Aveiro foi uma honra e uma emoção muito grande ter um navio na nossa terra. Os portugueses espalhados pelo mundo devem sentir uma emoção ainda maior quando têm uma embaixada como é a Sagres junto deles nos 4 cantos do mundo. Presidente, não sei se quer adicionar mais alguma coisa. Seguimos então para alguns testemunhos, aquilo que eu falava da emoção que as pessoas sentiram. Vou tentar, não vou ler na íntegra, mas também para toda a gente perceber. A Catarina, que está ali naquele primeiro testemunho, disse-nos que foi uma grande experiência, uma emoção que não consegue explicar muito bem. Aqui vê-se a questão da emoção. E diz isso mesmo, portanto, é um orgulho do país, é uma referência, é um símbolo nacional e o facto de ele estar em Aveiro foi muito importante para os cidadãos. O Fernando diz-nos que, de certa maneira, também ele fez parte desta operação, o facto de participar na chegada do navio, de estar a receber o navio como cidadão, também é uma função importante. E, portanto, ele está muito feliz pelo facto de ter o navio na cidade dele. E, por fim, a Zélia, que quis mostrar à neta o navio Escola Sagres e é a primeira vez que o viu, foi a primeira vez que o viu e, portanto, considerou também que o navio era muito bonito e é muito bonito, naturalmente, e, portanto, ela quis passar também esse legado à neta e mostrar o navio à neta. No livro temos mais alguns testemunhos que também depois podem ler com atenção. Esta é uma das imagens, haverá outras imagens também icónicas do navio, mas aqui percebe-se bem, uma das coisas que quisemos mostrar nesta fotografia é a fila de pessoas que consecutivamente, durante todos os dias da semana, se aglomeravam junto ao navio para o visitar, criando então esse número das mais de 30.000 pessoas que visitaram o navio em Aveiro, bem junto, como já foi dito pelo Presidente da Câmara, junto a uma salina, que é outro dos símbolos identitários de Aveiro. A produção de sal em Aveiro é um símbolo identitário. Nós, em Aveiro, juntamente com a Marinha, executámos também uma operação para poder
realizar alguns eventos comemorativos e distintivos durante a semana, mais de uma semana que o navio esteve ancorado no Cais do Sal. E, portanto, entre os dias 13 e 19 de maio, tivemos algumas recepções celebrativas. Destacamos a Vista Alegre, porque era um parceiro nosso na celebração de Aveiro Capital Portuguesa da Cultura, porque celebrava também naquele ano 200 anos. É uma das marcas mais antigas da nossa região e que também está em todo o mundo. Tivemos uma recepção oficial do Dia da Cidade, que foi o dia 12 de maio, e depois outras de empresas importantes de Aveiro, mas também com expressão nacional e internacional, como foram a Martifer, a Civelria, a Logrado e a Wine Magno. São empresas que em diversas áreas económicas prestam um serviço à região, mas prestam também um serviço ao país e com repercussão internacional. E aqui está a imagem, só para contextualizar, do Almirante Gouveia Melo, chefe de Estado-Maior da Armada à altura, com o Presidente da Câmara Municipal de Aveiro, a cortar o celebrativo do Dia da Marinha, que foi celebrado em Aveiro no último ano. Estas são imagens do navio à noite, portanto engalanado, iluminado, e que no livro vão ver fotografias absolutamente fantásticas desta passagem, e as fotos noturnas obviamente têm uma beleza extraordinária no Cais do Sal, que é onde ele ficou ancorado, e daqui a nada vamos ver já um vídeo que demonstra bem essa beleza. Temos mais testemunhos no livro. Os testemunhos quisemos colocar por uma razão muito simples. É que eles nos ajudam a contar a história da operação. Eles ajudam-nos a contar a história daquilo que foi o ato de colocar o navio naquele local. E, portanto, quer o comandante da própria Sagres, quer o contra-almirante Proença Mendes, que era o chefe de gabinete do almirante Gouveia Melo, que foi o líder desta operação, contam eles próprios em primeira mão como é que foi a operação de colocar o navio em Aveiro, com um ponto adicional que não posso deixar de referir. Quando abrirem o livro, no verso da capa e no verso da contracapa está um dos elementos históricos da ida de Sagres a Aveiro, que é a carta de navegação. Portanto, está lá, no fundo, se puder dizer, o caminho marítimo da Sagres até ao centro da cidade de Aveiro. E aqui está mais uma fotografia, aqui com o nosso farol na Praia da Barra, bem ilustrativo da chegada da Sagres a Aveiro. Então depois vamos ter um terceiro capítulo, como disse, esse terceiro capítulo são as marcas que ficam. É aquilo que ficou para o território, aquilo que fica para as pessoas e aquilo que fica para as próximas gerações. O Dia da Marinha decorreu durante toda uma semana. A Marinha instalou a sua base de operação em Aveiro. Foi lá que fez exposições de todo o tipo de áreas onde trabalha, e a Marinha é a única área das Forças Armadas que tem capacidade militar terrestre, náutica e aérea, e portanto nós conseguimos ver toda a panóplia de ações que a Marinha faz. Com algo muito interessante e muito importante, é que a Marinha presta um serviço diário aos cidadãos, quer em resgates marítimos, quer no combate à poluição, quer numa data de outras funções, nomeadamente a nível de investigação tecnológica, que são muito importantes não só na área da defesa, mas também e sobretudo para o avanço e para a inovação do país. E estas são algumas das imagens desses momentos nas exposições que tivemos um bocadinho por toda a cidade de Aveiro. Cá está, imagens da celebração aqui do Dia da Marinha, que foi celebrado em Aveiro, com a parada militar, e que também estão no livro, naturalmente. E depois outro dos momentos, porque o Presidente da Câmara de Aveiro foi homenageado pela Marinha e foi distinguido, condecorado pela Marinha Portuguesa. E aqui temos o Presidente da Câmara com o Sr. Ministro da Defesa e o Almirante Gouveia Melo. No livro temos algo mais especial, porque temos também o discurso do Presidente da Câmara de Aveiro sobre essa mesma condecoração, e que conta, mais do que a condecoração, conta um bocadinho aquilo que é a história de vida também da ligação do Presidente à Marinha e a relação da Marinha com a cidade de Aveiro e o município de Aveiro. Tivemos também momentos culturais. A Marinha trouxe até nós dois grandes concertos.
um concerto no Teatro Aveirense, com a Banda da Armada, e outro concerto, também da Banda da Armada, mas num espaço público maior, com cerca de 1000, 2000 pessoas a assistir, e que teve também a participação de alguns cantores portugueses de renome e contemporâneos. Agora vamos ver aquele vídeo fantástico que vos dizia sobre o espetáculo de luz que a Sagres nos oferece durante a noite, num momento muito especial, porque este momento que estão a ver aqui foi um fogo de artifício oferecido pela Câmara de Aveiro à Marinha, por honra ao Dia da Marinha ter sido celebrado em Aveiro, e isto foi na véspera da celebração oficial do Dia da Marinha em Aveiro. É um pequeno vídeo, mas que mostra bem a beleza da Sagres e este espetáculo pirotécnico. E cá está outra das fotografias que podem ver no livro da Sagres e Aveiro, engalanado e com a bandeira de Portugal içada. Mais atividades. A Marinha Portuguesa esteve também no Hospital de Aveiro, com as crianças que estão no hospital e que necessitam de cuidados médicos mais permanentes, e portanto a Marinha também esteve no hospital e ofereceu a essas crianças algumas recordações sobre a Marinha, e este é um papel muito importante da Marinha que não podíamos deixar de colocar neste livro, o papel social e de proximidade com os cidadãos, e nomeadamente aqueles que, em alguma fase da sua vida, também precisam de ajuda de saúde ou outro qualquer tipo de ajuda que seja preciso. A Marinha também e a Câmara de Aveiro quiseram dar esse sinal de proximidade a quem também precisa, e nomeadamente, neste caso, as crianças. Dizia no início deste capítulo que haviam coisas que ficavam no território, e este é o exemplo talvez maior daquilo que ficou para o território. A Marinha Portuguesa, sempre que realiza o Dia da Marinha em alguma terra, deixa um monumento evocativo desse próprio dia, e aqui está. Este é o monumento que fica do Dia da Marinha, com o lema da Marinha: a pátria honrai, que a pátria vos contempla. Portanto, este lema significa para os marinheiros portugueses que estão muitas vezes sozinhos no mar, durante vários dias, durante vários meses, talvez até anos, no tempo em que este lema foi redigido, ainda no século XIX, essa era uma realidade ainda maior, e portanto isto é uma mensagem que, para os portugueses que estão no mar, para os marinheiros, significa que eles portanto, têm ainda mais coragem para continuar no mar e estão ao serviço da pátria, estão ao serviço dos portugueses. E, portanto, é essa a mensagem de força e também de motivação, era esta a palavra que queria dizer, para que continuem a trabalhar pela pátria, e é uma dos grandes lemas da Marinha Portuguesa, a pátria honrai, que a pátria vos contempla, motivando-os a continuar a trabalhar por Portugal. No livro, só uma nota, depois vão ver mesmo um monumento com a evocação que está escrito no centro da Roda de Leme. A Marinha Portuguesa foi também distinguida com a medalha de ouro do município de Aveiro, no nosso feriado municipal, dia 12 de maio. E depois temos mais algumas imagens extraordinárias que referenciam bem a Sagres no nosso território, com aquilo que é as nossas características geográficas naturais. Agora vamos ver o vídeo da despedida da Sagres de Aveiro.
Uma nota também muito importante, viram os vídeos aqui, mas eles também estão eternizados no livro. Ou seja, à medida que vão percorrendo o livro, esfolheando o livro, vão ver uns QR codes que podem aceder diretamente a estes momentos justapostos exatamente ao momento do livro em questão. Portanto, quando estamos na altura da chegada, tem o vídeo da chegada. Quando chegamos à zona da celebração do fogo de artifício, tem o vídeo do fogo de artifício e depois tem este vídeo final. Porque também quisemos, no componente multimédia, que é hoje em dia uma componente muito importante, deixar essa marca de arquivo histórico e que fique também como marca para as gerações próximas em Portugal e no mundo. Vamos encerrar esta apresentação com os testemunhos que estão no início do livro e fizemos de propósito exatamente porque são, no fundo, as duas pessoas que lideravam as instituições ao momento ao momento do Dia da Marinha e da vida da Sagres Aveiro, sendo que no livro também está contada essa história do convite do Presidente da Câmara Municipal de Aveiro ao Almirante Gouveia Melo, ainda em fevereiro de 2023, se não estou em erro, isso está contado no livro, desafiando para que se fizesse o Dia da Marinha Aveiro com este argumento especial de ter a Sagres no centro da cidade de Aveiro. Terminamos. Obviamente não podíamos deixar de o fazer com Luís Vaz de Camões, é uma frase que também está no livro a encerrar, logo no canto primeiro dos Lusíadas, a nossa obra de referência marítima também, de história de Portugal, porque Luís Vaz de Camões não significa só para nós portugueses uma ode à língua portuguesa, mas também sempre um momento de inspiração para aquilo que é a conquista de novos mundos, a conquista de novos horizontes e este espírito muito português de nos relacionarmos com os outros, com o mundo e procurar sempre, desde a ocidental pré-lusitana, mares nunca antes navegados, locais nunca antes conquistados, mas com a lógica dos dias de hoje, que é obviamente a lógica de criar relação, criar paz, criar sinergias para podermos fazer cada vez mais e cada vez melhor pelo nosso país e também pelo nosso mundo. Muito obrigado. Muito obrigado, Simão. Uma palavra final para poder oferecer a todos o livro que lançamos aqui hoje e para deixar apenas esta nota. Saudar Portugal, saudar a nossa comissária, a equipa do pavilhão, por ter escolhido a temática dos oceanos. Esta ideia tão simples e tão forte, oceano, o diálogo azul, é importante hoje como foi sempre importante. O mar é um instrumento de vida para o ser humano muito importante e o cuidar dele é tão simples nas mensagens que o nosso pavilhão transmite, é apenas um instrumento de cuidarmos de nós. O mundo não fazia sentido se não tivesse ser humano, nem sequer o podíamos conhecer, mas obviamente o que o mundo nos dá tem que ter de nós cuidar bem. E essa é uma mensagem muito forte que o nosso pavilhão nos dá, nesta lógica que nada disto é novo, porque o oceano existe desde que o planeta existe. Nós é que temos que, a cada tempo, cuidar dele na medida da exigência desse mesmo tempo, e atualmente o tempo exige que nós cuidemos do nosso mar, dos nossos mares, do nosso oceano, muito melhor do que aquilo que temos feito no passado. Mas uma das formas de o conhecermos, de nos podermos relacionar com ele, é estar dentro dele. Não exatamente na praia, mas no sítio onde o mar se contempla melhor, que é quando nós não vemos mais nada que não seja mar. E isso só é possível quando estamos dentro de um navio. E quando esse navio é um instrumento de história, como é a Sagres, ou como é um outro navio que temos em Portugal, dedicado à pesca do bacalhau, uma cultura económica muito antiga e uma marca importante que o nosso restaurante aqui do nosso pavilhão também promove, a cultura gastronómica do bacalhau. Isso é mais importante. Portanto, nós sempre aproveitamos estes momentos para lembrar que o Portugal tem que usar ainda mais a sua Sagres. Queríamos muito que ela navegasse mais, mostrasse mais Portugal ao mundo e mostrasse essa sua beleza, essa sua mensagem muito ambiental, muito histórica, e que aqui no Japão se percebe
de uma forma muito expressiva pela ligação histórica que temos, e nesta outra dimensão, um outro navio, tal navio que também está entregue à Marinha Portuguesa, chama-se Crioula, e que esse permite o embarque de cidadãos civis para aprenderem a viver no mar, o que é um grande veleiro, e nós queremos muito que o novo governo de Portugal volte a colocar o navio Crioula a navegar ao serviço de todos. E foi essa a ideia que tivemos de lançar aqui no nosso pavilhão, que trata do oceano, que procura enfiar o mundo em Osaka a cuidarmos de algo que não tem qualquer fronteira, não é preciso registar passaporte para mudar de país quando navegamos no mar, e isso quer dizer que ele é mesmo de todos nós e que todos temos que cuidar dele muito bem. Foi esse o gesto que quisemos simbolizar nesta nossa presença, reiterar o profundo acordo, o profundo agradecimento à nossa equipa, à ICEP e à equipa do nosso pavilhão. Um abraço à nossa cidade irmã de Oita, muito obrigado por toda a amizade e vamos continuar a trabalhar uns com os outros para fortalecer esta relação num mundo que precisa muito de paz, e a paz constrói-se com o encontro entre os povos e a compreensão das culturas. E nós queremos apenas dar este nosso contributo. Muito obrigado pela presença de todos e que todos, ao sair do nosso auditório, possam receber o nosso livro, que terminamos com um vídeo final. Muito obrigado. Arigato. Arigato.